Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Esperamos que este seja um momento para recordar. Estamos hoje aqui reunidos na cerimónia solene de reconhecimento profissional e de vinculação à profissão. Pretendemos assim assinalar e celebrar momentos de transição e percursos profissionais que definem e promovem o desenvolvimento da profissão de enfermagem. Os enfermeiros recém-formados trazem o conhecimento que levará à experiência e à capacidade de adaptação. Os enfermeiros que se aposentam deixam a experiência que produziu o conhecimento e a resiliência. O conjunto destas forças e vetores é que nos impulsiona, nos orienta para cumprir o nosso principal desígnio: garantir cuidados de enfermagem seguros e de qualidade à nossa população. Caros colegas aposentados, a vossa presença aqui hoje honra a nossa história e pretende homenagear os mais novos valores da profissão de enfermagem. Sem vocês não teríamos a profissão que temos hoje. Muitos afirmarão que estamos pior do que há uns anos atrás, sentindo constantes ameaças à nossa profissão e aos cuidados que prestamos. Todavia, nada exigirá mais do que a nossa consciência profissional. É daí que emerge o nosso compromisso, que nos leva à firme posição de resistir a quem põe em causa. E é aqui que vos confesso, colegas, foram vocês que cimentaram este compromisso e só conseguimos resistir e defendê-lo porque os nossos colegas fizeram crescer, amadurecer e legitimar o nosso campo de atuação e quem somos. Na cerimónia do ano passado mencionei que o contexto então atravessávamos era instável. Lamentavelmente, este ano existe a certeza de que atravessamos um dos momentos mais difíceis da nossa história, com reduzida intervenção política dos governantes para mudar esta realidade, apesar dos constantes alertas da Ordem dos Enfermeiros para os riscos inerentes. Falo de dotações inseguras nos serviços de saúde. Falo das implicações do desemprego em enfermagem, como a imigração, num infeliz paradoxo com as reais necessidades dos cidadãos em cuidados de enfermagem. Outros mercados, noutros países, continuarão a aproveitar o facto de não investirem na formação de enfermeiros e de usufruírem do seu desempenho. Estamos a assistir a uma oportunidade desperdiçada do nosso país e um dos maiores constrangimentos da história recente da enfermagem. Uma geração altamente qualificada de enfermeiros perdida para Portugal. Estimamos que cerca de 7 a 9 mil enfermeiros estejam desempregados no momento em que, para dar resposta efetiva às necessidades de cuidados de enfermagem em Portugal, precisaríamos de mais 25 mil enfermeiros nos serviços de saúde públicos, privados e sociais. Portugal não tem sabido investir na totalidade na promoção em saúde e na prevenção da doença, conforme a declaração de Alma-Ata nos idos anos de 1978. Esta declaração definiu como estratégia inteligente a prevenção, a promoção para a evolução das populações a nível mundial. Continuamos em Portugal, por vezes de forma obstinada, a investir de forma também tímida nos cuidados de saúde primários, como garante do suporte à sustentabilidade do SNS e à melhoria dos indicadores de saúde. Apesar do cenário não ser o mais favorável, não podemos baixar os braços. Não podemos deixar de pugnar pelo direito dos cidadãos a uma saúde de qualidade e em segurança. É para isso que os enfermeiros existem, é para isso que a sua ordem foi constituída há 15 anos atrás. Não devemos esquecer todo o investimento feito, nem tampouco o mandato social da nossa profissão, deixando de investir no nosso futuro enquanto profissionais altamente qualificados e diferenciados. O enfermeiro continua a não ver as suas competências diferenciadas, devidamente reconhecidas e rentabilizadas, como é o caso da vigilância da gravidez normal, do seguimento do doente crónico, da metodologia de trabalho por enfermeiro de família, entre muitos outros. No entanto, estamos a dar passos em conjunto com o Ministério da Saúde nesse sentido. A Ordem dos Enfermeiros, como eu dizia, tem vindo a interceder junto do Ministério da Saúde, junto do Sr. Ministro, para a necessidade dos serviços de saúde serem dotados de recursos humanos adequados e que garantam a qualidade e segurança dos cuidados prestados à população. Desta forma, combate-se o desemprego e a precariedade. Deste modo, oferece melhores condições de exercício e evita-se, passa a palavra, a exportação de recursos que são tão necessários ao país. No que diz respeito ao Ministério da Saúde, os seus governantes têm-se mostrado sensíveis aos argumentos apresentados pela Ordem. Mas isso não é suficiente.
As políticas recentes do Governo têm contribuído significativamente, em certa medida, para um clima de instabilidade e tensão nos serviços de saúde, nomeadamente através de impostos, aumentos dos impostos, redução salarial, maior carga horária, menos recursos humanos e materiais, congelamento de progressões profissionais e um discurso crescente de separação entre o Estado empregador e os seus colaboradores. Estas políticas afetam os profissionais e a sua prestação, promovem desmotivação profissional e absentismo laboral. Julgo ser de conhecimento de todos que, quando se criam ambientes favoráveis à prática, beneficia-se a satisfação dos profissionais, melhora-se os resultados dos utentes e promove-se a inovação. De modo inverso, longos períodos de tensão profissional afetam as relações pessoais e aumentam o tempo de baixa por doença, conflito, insatisfação profissional, rotatividade e ineficiência. Depois, há toda uma questão de justiça e do devido reconhecimento socioeconómico da profissão. O enfermeiro, como é bem dito, é o eixo motriz do funcionamento dos serviços de saúde, salvando vidas, ao mesmo tempo que promove e garante que os processos de cuidados decorrem sem intercorrências. Urge que seja reconhecido como tal. Urge pensar estrategicamente a longo prazo e não apenas ao alcance, muitas vezes, de uma única legislatura. Em tempos de crise, importa reforçar os valores inerentes a uma sociedade desenvolvida, nomeadamente de respeito pela dignidade dos seus profissionais. A realidade do país e da profissão mudou drasticamente nas últimas décadas. A sociedade portuguesa exige dos enfermeiros competência, empenho, rigor, responsabilidade profissional e defesa dos cidadãos. Nós, entre outras coisas, queria aqui registrar, temos claramente uma geração de enfermeiros de maior qualidade do que a que tínhamos há 30 anos, do que a que tínhamos há 40, quando as pessoas se vão formar. E, naturalmente, esta geração, este global, é hoje maior em média do que aqueles dos familiares. E o que nós esperamos, o que eu espero, é que isso se passe em sucessivas gerações. E, portanto, os meus filhos tenham mais capacidades, tenham mais know-how e tenham mais competências. Mas isso é uma realidade. E vale a pena que as famílias que possibilitaram em grande parte disso tenham também aqui um momento de reconhecimento e estejam conscientes de que as pessoas que hoje vão ser vinculadas à profissão têm, de facto, características específicas para melhor daquilo que acontecia na enfermagem há 35 anos. Uma terceira palavra, aliás, para afirmar a confiança na enfermagem portuguesa, nas suas funções que desempenha, na sua forma de cuidar e também do reconhecimento que ela merece. E, portanto, este é um ponto que o Ministério da Saúde quer fazer aqui formalmente. O Ministério da Saúde está bastante tranquilo com a forma, com o know-how, com as competências que os enfermeiros portugueses têm e com as tarefas que desempenham. Estando nós a discutir em Portugal, como em todo o mundo, aquilo que podem ser novas tarefas a desempenhar. E, portanto, aqui uma palavra clara neste sentido. Uma palavra também para falar de dificuldades. Ou seja, dificuldades do contexto, dificuldades de emprego. E elas existem, são uma realidade, só um tom não as reconhece. Mas vale a pena sempre vermos toda a imagem. E nós hoje em dia temos que os profissionais de saúde têm das maiores procuras de profissionais em Portugal. Vão nesse sentido os simples anúncios do jornal, como os casos do Jornal Expresso, por exemplo, os casos mais recentes, ou seja, a procura de profissionais de saúde é das mais significativas, podemos sempre dizer, é insuficiente, mas obviamente é maior, é distintiva no panorama nacional. E obviamente também temos que nos preocupar com os problemas do desemprego.
Mas vale a pena termos uma coisa muito clara, que é, os números que foram referidos, quer dizer que duas coisas. Os enfermeiros portugueses representam menos de 1% dos desempregados de Portugal e que os enfermeiros portugueses têm uma mobilidade, entre aspas, uma possibilidade de emprego que os não licenciados e outras profissões não têm. Abraçaram uma formação nesta área. Tem talvez uma que eu tenho assistido ao longo destes anos em que desempenho estas funções. É o reconhecimento dia a dia que na saúde, nas unidades de saúde, todos os dias fazem os cuidados. Bem-vindos a poderem contribuir para os milagres que fazem para os nossos cidadãos. Muito obrigado. Em que faço usar o título de enfermeiro perante a sociedade e os meus pares, juro defender em todas as minhas intervenções profissionais a liberdade e a dignidade da pessoa humana e do enfermeiro, defender os valores universais da relação profissional, igualdade e liberdade responsável, verdade e justiça, altruísmo e solidariedade, competência e pensamento profissional. Ter como princípios orientadores da minha atividade profissional a responsabilidade inerente ao papel assumido